digo para você que eu estou muito feliz, muito alegre em estar aqui conversando com você. Que bom. Rememorando essa história maravilhosa, não só da minha vida, mas da vida dos advogados, da vida da nossa instituição amada, que é a OAB. Avelina, querida, qual é a sua origem, a sua família? Clóvis, a minha origem é uma origem de aventura. Eu digo isso porque, desde que eu nasci até hoje, a minha vida vem atravessando muitas aventuras. E começou com a minha família, começou com meu pai, começou com a minha mãe, que meu pai nasceu em Santarém. O nome dele era Mário Fernandes Imbiriba, e ele nasceu em 1904, no início do século passado, e ele, de origem portuguesa, de origem cearense, foi os antepassados dele foi para Quixeramobim e de lá foram para Santarém. Então, antigamente, os filhos que não fossem primogênitos não tinham direito de estudar. Então, meu avô chegou e disse para o filho, para o meu irmão mais velho, o seu filho mais velho, mandou para estudar, mandou que ele viesse para Belém estudar. Mas o meu pai era uma pessoa muito viva, muito inteligente, e ele tinha muita vontade de estudar. Mas meu avô disse, não vai estudar, vai aqui ficar no balcão, tomar conta, me ajudar no comércio, me ajudar na criação do gado. Você não vai estudar, seu irmão já foi. Daí ele procurou uma pessoa muito querida nossa, de memória, muito querida, que foi o doutor Larico Barata, que era promotor em Santarém, em Óbidos. E foi com ele, com o doutor Larico, e disse, doutor Larico, eu quero estudar, mas meu disse que eu não vou estudar. Daí o doutor Alarico Barata construiu um plano de fuga para o meu pai. E disse, olha, é o seguinte, Mário, vai passar dia tal uma chata, um navio, sabe, com destino a Belém e para em Santarém. Então, faz o seguinte, tira um dinheiro do teu pai, fica com esse dinheiro, que eu vou te embarcar nesse navio para você estudar em Belém. Nessa altura, o doutor Alarico Barata já contactou com os irmãos maristas, dizendo que estava mandando um menino. Ele tinha, nessa altura, meu pai tinha uns 14 anos. Ele já acertou que os irmãos maristas, ele iria ficar interno nos maristas, e assim aconteceu. Quando passou a chata, o promotor, que era autoridade, mandou parar, embarcou o menino, e meu pai bateu aqui em Belém para estudar. E daí, quando meu avô procura o Mário, o doutor Alarico apareceu, olha, é o seguinte, o teu filho eu mandei estudar em Belém. Daí não tinha mais jeito. A casa já tinha sido arrombada e meu pai continuou o estudo. Então, a partir daí, isso é só um exemplo para mostrar como a minha vida foi construída em aventuras. Então,
O meu pai veio para Belém, foi acolhido pelos maristas e foi e fez vestibular para Direito, depois de completar o colegial, não sei como chamava naquele tempo, e fez a prova para a Academia Militar do Realengo, era antiga AMAN. Realengo hoje é Agulhas Negras. Então, assim, daí, quando ele passou, ele optou pela carreira militar e entrou para o Exército e assim ele seguiu em frente a sua carreira. Conheceu minha mãe no Rio de Janeiro. Mas a minha mãe nasceu aqui, em Belém. Ela foi para o Rio de Janeiro porque o pai dela era oficial da Marinha Mercante e também porque a minha mãe era neta do Barão de Solimões, que tinha sido governador do Amazonas e foi senador pelo Amazonas na Constituinte de 91, tá? Na Constituição de 91. 91, 92, 91, né? Em 91. Então, por isso... E ela foi para o Rio de Janeiro morar lá. E assim, nos cruzamentos da vida, ela conheceu meu pai, que já era tenente, já tinha se formado, já tinha saído, já estava trabalhando, parece, no Rio Grande do Sul. E, assim, eles se conheceram, casaram. E eles casaram porque meu pai tinha sido transferido para Óbidos em 1930. E ele chegou. Bora, eu tenho 30 dias para casar e ir embora para Óbidos. Mas, Mário, eu casa ou fica aí? Daí ela casou e foi para Óbidos. Encontrou novamente, já ele tenente, encontrou de novo com o doutor Alarico Barata, que estava em Óbidos. Aí. Foi construída uma amizade muito grande entre nós e a família do doutor Alarico Barata. E vocês são quantos irmãos? Nós éramos 11 irmãos, um time de futebol. Uma família linda, uma família amorosa, uma família generosa entre si. Eu amo a minha família, somos alegres. Então, a minha família... História bonita, hein? Como? História muito bonita. Toda essa nasceu uma família. E foi cada filho nascendo num lugar. E a Avelina nasceu? Eu nasci em Recife. Em Recife? Em Recife, porque meu pai foi nomeado governador de Fernando de Noronha. E lá eu fui feita. Como não tinha médico para fazer meu parto, a minha mãe veio para Recife, ou seja, para o continente, como chamavam antigamente. Quem morava na ilha chamava, vai para o continente. Então, minha mãe foi para o continente para eu nascer. Não tinha médico em Fernando de Noronha e eu nasci. E eu morei em Fernando de Noronha durante 5 anos. Meus primeiros anos de vida foram em Fernando de Noronha. E o estudo? Começou a estudar lá, não? Não, eu tinha 5 anos. Daí meu pai, como era muito... tinha um amor muito grande por Santarém,
ele resolveu entrar para a reserva e pediu e disse: eu quero ir para Santarém, para o que me resta de vida, eu quero ainda deixar um legado para Santarém. E ele, então, entrou para a reserva, o comandante não queria deixar, ele tinha um futuro brilhante pela frente, e daí ele disse: não, eu vou voltar para a minha terra, porque a minha terra há de ficar em cima de mim. E assim nós fomos para Santarém, mais uma aventura. Viajamos no Mauá, naquele navio do Lloyd brasileiro. Eu me lembro perfeitamente, ficou registrado na minha memória, quando nós chegamos em Santarém de noite, aquela luzinha muito pequenina, muito fraquinha, descendo numa catraia. Meu pai gritando: todo mundo pula da catraia do pé direito, vamos, eu vou uma nova vida. E assim eu comecei a viver em Santarém. A parte da Avelina Estudante, primeiro, segundo, terceiro grau. A Avelina Estudante era o seguinte: eu estudei do jardim de infância ao terceiro ano do curso pedagógico, só numa escola, Santarém, no Colégio Santa Clara. Colégio Santa Clara. Estudei esse tempo todo. E aí resolveu fazer direito. Aí veio para Belém. Daí, quando eu me formei, eu vim para Belém. Meu pai mandou eu vir para Belém para fazer direito. Ele escolheu: olha, você vai fazer direito. Daí como naquela época os filhos obedeciam os pais, ele disse: vai fazer direito. Eu fui fazer direito, vim embora para Belém fazer direito. Não passei no primeiro vestibular, tá? Mas fiquei me preparando e fiz o segundo, que eu fui na turma do Milton, Frederico, Clara Pinto, Celeste Predicanda, Franco, uma turma grande, né? Uma turma de muitos amigos. Então, eu fui fazer a faculdade, fiz a faculdade no antigo casarão do Largo da Cidade, de saudosas memórias. Professores da época, quem eram? Você lembra assim? Olha, eu tenho lembrança. Olha, eu fui aluna do doutor Daniel, fui aluna do teu pai, fui aluna do doutor Aloysio Chaves, que era substituído nos intervalos pelo doutor Zé Cláudio, que nós já apelidávamos carinhosamente de Mandrake. Aí o doutor Hamilton Ferreira de Souza, Célia Medina Cavalcante, que era assistente do doutor Hamilton. Nós fomos a primeira turma da Célia. Então, foram muitos... O doutor Silvio Meira, doutor Aderbal, doutor... aquele constitucionalista que um dia desse o Instituto falou, doutor... Como é? Bittar. Doutor Bittar. Então, esse doutor Augusto Pereira, essas foram os professores, grandes mestres. Tá certo. E a Avelina casou nessa época, não? Como? A Avelina casou nessa época, não? Eu casei, eu conheci o Vanilson na faculdade. Tá. Então,
eu já estava no 5º ano, o Vanilson era um ano mais abaixo que eu, no 4º ano, ele estava fazendo o 4º ano, porque ele antes quis fazer com contabilidade, depois mudou para direito, fez assim. Então, eu conheci o Vanilson na faculdade, viu? Na faculdade. E, quando eu vim para Belém, eu morei num pensionato de freira. Era um pensionato que tinha na Avenida Nazaré. Tá? Era rigor para entrar, rigor para hora de entrar, hora de sair. Até as freiras pegavam no pé mesmo. Pegavam no pé. Mas Era fácil, né? foi um tempo maravilhoso. Um tempo de grande recordação, de grande aventura. Como eu disse antes, a minha vida foi marcada por aventura. Eu vim sozinha para Belém. Eu tinha 17 anos. Meu pai, vai para Belém. E eu, com a cara e com a coragem, eu vim para Belém. Tá certo. Então, Eles tiveram quantos filhos? eu tive... Tem. Eu tenho 4 filhos maravilhosos. Eu tenho 7 netos. 7 netos, que maravilha. Diga o nome dos filhos, que é bom a gente registrar, né? Eu tenho 6 netas e só um neto. Eu já estou com 5 vindo o 6º, estou na tua frente. Pois é. Então, eu sei que... Eu acho, o Clóvis, que eu vejo a família como o núcleo familiar, eu vejo como um laboratório de amor, um laboratório de esperança, um laboratório de relações humanas. Porque nesse núcleo familiar é que nós aprendemos amor, nós aprendemos a gratidão, aprendemos a generosidade, aprendemos a ser paciente, ser resiliente. Tudo isso se aprende nesse núcleo familiar. E a mulher tem uma função primordial nesse núcleo familiar, porque a mulher é quem pare e quem cria. Pode dizer, o homem é excelente pai, maravilhoso, é presente, mas é diferente. É diferente. A mulher tem a função, por delegação divina, de ser educadora. Eu digo divina, mas eu podia dizer delegação da natureza. Mas eu prefiro dizer divina. Nós temos uma delegação para criar, para educar a nossa cria. E nesse contexto, eu nunca quis ser amiga dos meus filhos, nunca quis ser confidente dos meus filhos, eu só quis ser mãe. E dentro dessa delegação, uma mãe com autoridade. Eu quero ser mãe. Eu vejo as minhas... Eu sou amiga das minhas filhas. Não sou amiga delas. Eu sou mãe delas. E eu quero que meus filhos me vejam como mãe, porque a amizade vem
a reboque, vem em consequência. É verdade. A amizade vem em consequência. Como foi conciliar isso tudo com a carreira da advocacia e do magistério? Olha, Começou a foi carreira uma... da advocacia logo depois de formada? Não. Eu estagiei primeiro com o doutor Edgar Viana. Depois, eu estagiei com Eduardo Grande. Saudoso, amigo, maravilhoso Eduardo Grande, uma pessoa maravilhosa. Eu passei meus 4 anos de faculdade trabalhando com o Eduardo. Eu trabalhava com o Eduardo, mas por amizade, porque eu não tinha a menor vocação para ser tributarista. Tá? Mas eu ia levando o barco. Então, quando me formei, o Eduardo pôs na minha cabeça que eu devia fazer um curso de mercado de capitais, porque ele dizia que era o curso do momento, a especialização do momento. E eu fui para o Rio de Janeiro, lá encontrei o Almerindo Trindade, também fazia o mesmo curso, na Cândido Mendes, na Praça 15. Na Praça 15. Então, eu fiz o curso, mas quando eu cheguei de volta em Belém, eu disse para o Eduardo Grande: olha, Eduardo, eu sinto muito, mas eu não vou ficar contigo, eu vou procurar outra coisa, porque eu não me identifiquei com o tributário, com essa coisa de mercado de capitais, eu não gostei disso. Daí, saiu publicado no jornal, eu tinha vindo do Rio, e eu queria casar, meu pai já estava doente, e eu precisava arranjar um emprego. Daí, li no jornal: concurso para a Polícia Federal, delegado e censor federal, técnico de censura. Daí eu digo: é isso que eu vou fazer, eu não vou fazer de delegado, mas eu vou fazer para técnico de censura. E assim eu fiz. Tinha uma vaga para Belém, para o Pará, e eu tive sorte de conseguir essa vaga. Passei e fui chamada, logo chamada. E eu trabalhava como censora federal, mas, ao mesmo tempo que eu trabalhava, eu tinha um constrangimento em trabalhar como censora federal. Mas eu precisava do emprego, eu queria me casar, logo depois eu casei. Nessa altura, meu pai morreu. Daí, mesmo que eu precisava do emprego, eu não tinha mais papai. Então, eu segui, fiquei trabalhando como censora federal. No ano seguinte, abriu concurso para universidade para professor. Como eu trabalhava numa área administrativa, eu escolhi o direito administrativo, a matéria de direito administrativo, porque, pelo menos, eu podia conciliar as matérias. Daí, eu podia compatibilizar as matérias. Daí, eu passei no concurso. E eu vou fazer um parêntese, porque, para contar uma história do teu cunhado, o pai do André, o Arnaldo, queridíssimo Arnaldo Meira. Jarrão. Como é que eles chamavam? Tinha um apelido da turma dele que chamava, não era Paizão. Eu não me lembro como um apelido que
que chama. Daí fazia parte da banca doutor Silvio Raul de Moura, doutor Augusto Pereira e o outro, eu não me lembro mais quem era, mas, salvo engano, o doutor Calistrato, do tribunal. Aí, quando saiu o resultado, saiu Maria Avelina Imbiriba, primeiro lugar. Arnaldo Meira, primeiro lugar. Aí eu fiquei, que é isso? 2 primeiros lugares. Daí eu fui falar com o doutor Augusto Pereira sobre isso. Olha, doutor, vamos impugnar esse resultado. 2 primeiros lugares. Aí ele disse, se eu desse o primeiro lugar para ti, eu estava sendo justo. Se eu desse o primeiro lugar para o Arnaldo, eu estava sendo justo. Daí eu disse para ele, doutor, eu não faço questão de ter primeiro lugar. Me deixe no segundo lugar. Tem 2 vagas? Não, são 2 primeiros lugares. Para ser justo, tem que ser 2 primeiros lugares. Você e o Arnaldo. Daí eu fiquei olhando para ele. Ele levantou e me deu um abraço. Minha filha, deixa de tolice. A vida é isso mesmo. E ele me tirou do sério. Bom, é isso mesmo. Vou festejar esse primeiro lugar. Então, foi pai velho, o Arnaldo, chamavam para ele de pai velho. Ele era da turma do Vanilson, muito amigo do Vanilson. Daí assim foi. Daí eu fui contratada na faculdade mas quando eu tinha que declarar que eu tinha outro emprego. Quando eu declarei, a universidade brecou, cancelou meu contrato. Eu já tinha assumido, já estava dando aula, mas cancelou meu contrato e eu disse para o doutor Mena Matos, que era o diretor, doutor Zerbal, aconteceu isso assim, assim, assim. Ele disse, estranho, continue, pode continuar a dar aula, mas vou impugnar isso. Como é que eu vou lançar nota, conceitos que eu não pertenço ao quadro? Pode dar por minha conta. Eu não sei, ele disse assim, eu vou falar com o Clóvis, que era teu pai. Eu não sei se ele falou, se o doutor Clóvis deu um embargo de gaveta, deixou para lá. O fato é que eu fiquei durante 1 ano de forma irregular ministrando aula. Quando terminou esse ano, a Polícia Federal chegou comigo, olha, você vai agora para Brasília fazer o curso superior de polícia. Eu já me imaginava, Clovênio, de carabina na mão, de revólver na cintura. Eu digo, isso não é para mim. Isso não é para mim. Daí eu pedi a demissão e fiquei só na universidade. E eu pedi a demissão com uma perda salarial brutal. Eu ganhava na polícia 10 vezes mais que eu ganhava na universidade, como professora, como auxiliar de ensino, 10 vezes mais. Além, apesar do constrangimento do trabalho, era um trabalho gostoso.
e tive muitas aventuras, digamos assim, de novo, eu volto para minhas aventuras, e tive muitas... nesse trabalho, eu tive... Era como eu posso dizer, era um trabalho de distração. Por quê? Nenhuma festa, nem um show, nenhuma peça de teatro podia ser exibido se não tivesse o carimbo da censura. Eu carimbava tudo, deixava passar tudo, porque eu acho que a censura não deve. Eu sou a favor da censura quando alguma coisa invade a nossa casa. Por exemplo, televisão invade os nossos filhos. Então, eu acho que não deve permitir, não deve exibir. Mas uma peça de teatro que a pessoa compra e vai conscientemente assistir, não tem que ter censura, passa o que quer. Então caminho para a democracia, Avelina? Daí, quando eu saí da polícia, eu fiquei na universidade e fui ser advogada. Daí eu propus para o Vanilson ser advogada e trabalhar com ele. No começo, ele não queria. Tá? Daí eu disse assim, olha, faz o seguinte, tu está nessa situação hoje, com a Jaqueline. Eu disse para o Vanilson, olha, tu vai ser um advogado que pode dizer para tua mulher, hoje eu vou jantar com minha colega de trabalho. E não tem problema. Ele olhou, tá bom, vem trabalhar comigo. Daí fizemos uma bela parceria, tá? Na advocacia. Depois eu entrei para a Procuradoria do Estado. Fiz concurso para a Procuradoria do Estado, porque a minha advocacia era privada, mas na universidade eu dava direito público, direito administrativo, e eu sentia um desequilíbrio entre a teoria e a prática. Daí eu abri o concurso da Procuradoria. Daí eu fui fazer exatamente para eu ter aquele suporte para a universidade. Fui ser advogada pública também. Fui advogada pública. Mas você perguntou como eu administrava tudo isso? Porque eu tinha várias fontes de trabalho. Universidade, procuradoria, escritório, mãe, mulher, amigos e eu. Eu conto. Sim. Eu conto, porque nós despendemos, tá certo? Despendemos um tempo da nossa vida com nós mesmos. Temos esse direito, é isso mesmo. Com os nossos amigos. Então, era um leque de opção. Daí, um dia, eu conversando com uma amiga minha, que é especialista em coaching, e eu falava da minha vida e dizia que eu tinha construído uma teoria do bolo. A minha vida era fatiada, e cada pedaço, fatia, tinha um nome, a Avelina, cada um dos filhos, o marido, a casa, os trabalhos, o escritório, a procuradoria, a universidade. E assim eu dividia. De manhã, eu olhava para o meu bolo e dizia: qual dessas fatias
eu preciso investir hoje. É a prioridade. Daí eu ia, com racionalidade, eu ia devagarzinho. Eu tenho universidade, depois um prazo importante no escritório, um filho está doente. Então, eram as minhas prioridades do dia. Eu racionalizava isso. Tá? Daí a minha amiga disse assim, nossa, tu já tinha noção de coach. Aí... E, Avelina, agora me diz uma coisa, nesse bolo já pronto aí, como é que tu meteste a fatia da OAB? E, além disso tudo, pois é, veio como a OAB, né? como eu me meti na OAB? Foi o seguinte, eu cheguei em Santarém para uma audiência, olhei, os candidatos da OAB eram Sérgio, Edilson e o Miléo, Francisco Miléo. Eram os candidatos da OAB. Daí, eu cheguei em Santarém, só tinha cartaz do Edilson, do Miléo, não tinha nem nada do Sérgio. Daí eu liguei para Belém e mandei um recado para o Sérgio. Eu nem me dava com o Sérgio. Mas eu mandei mesmo um recado para ele que ele me mandasse um material de campanha que eu buscaria no aeroporto. Ele dizia o voo que vinha, que eu buscaria o material para distribuir. Aí eu estou numa sala de audiência, chega um advogado e fala no meu ouvido, doutor Sérgio está me esperando no OAB. Daí, o Sérgio, eu mandei pedir material, o próprio veio, daí terminou a audiência, eu fui lá. Estava o Sérgio agoniado de um lado para o outro. Ele me viu, abriu a pasta, tirou um papel e disse, assina isso aqui. Assina o quê? Daí assina, daí eu li a minha inscrição, o meu pedido de inscrição como vice na chapa dele. Nasceu em Santarém esse parto. Outra aventura. Eu disse, que é isso, Sérgio? Eu tomei um susto. Não quero, não posso. Como é que eu podia pensar em OAB com essa quantidade de coisas que eu já abraçava na minha vida? Daí ele disse, Avelina, eu tenho um prazo até hoje para inscrever a minha chapa. Eu tinha escolhido a Roberta Faciola para ser minha vice. Eu quero uma mulher. Eu quero uma mulher para ser a vice. Eu escolhi a Rebeca, mas ela era chefe do jurídico da Assembleia, procuradora-geral da Assembleia Legislativa, e foi impugnada. Eu tenho prazo até hoje, 6 horas, para apresentar outra mulher que eu quero candidata. Eu quero uma mulher. Aí eu assinei, eu fiquei sem chão. Assinei, mas eu assinei pensando, bom, eu assino, ele escreve a chapa e depois eu faço a substituição. Daí, já era meio-dia, ele vamos almoçar. Ele convidou uns advogados, vamos almoçar, chegou no almoço lá no Yacht Club, ele olhou para o relógio, eu tenho que ir embora. Ele me deixou no almoço, eu não sabia o nome da chapa, eu não sabia o que era, nada, eu estava 1-0 à esquerda. E eu fiquei, olha, agoniada, que eu conversava para lá, para cá, almoçamos, eu toda desconcertada. Daí
eles me perguntavam as coisas, eu não sabia nada. Eu digo, olha, eu sei agora, não sei o quê. E aí foi. Mas, quando eu cheguei, eu fui tão bem aceita pelos nossos colegas advogados, que estavam na chapa, que eu me senti tão acolhida que eu acabei ficando. Eu ficando por esse acolhimento. E nós ganhamos a eleição. Daí o Sérgio disse para mim, logo depois da posse, tudo, no primeiro dia, ele disse para mim, Avelina, da porta da rua para fora, eu sou o presidente. Da porta da rua para dentro, tu és a presidente. Vai cuidar da casa, que eu vou cuidar de fora. E assim nós conseguimos fazer um trabalho maravilhoso, viu? Com muita unidade, com muita seriedade, com muita compreensão, viu? E construindo. E daí eu fiquei naquele trabalho de corpo a corpo com os advogados. E eu comecei a ver, eu recebi os advogados quase que no colo, né? Os advogados chegavam, sentar, conversar, faziam confidência, diziam as suas mágoas, as suas desventuras, os seus sucessos. Então, eu fui como uma mãe, entre aspas, dos advogados. Foi um período bom. Quando foi para a sucessão, o Sérgio, ele falava muito, eu não sei se o Sérgio se lembra, olha, eu acho que eu vou indicar o Jorge Alex para ser candidato. E eu disse, um bom nome, eu acho o Jorge Alex uma pessoa maravilhosa. É um bom nome. Daí ele chegou, quando estava se aproximando, ele chegou, me chamou, Avelina, senta aqui. Aquele jeito do Sérgio. Olha, contou todas as desventuras que seria um presidente da OAB. Só falou desgraça. O presidente é isso, não tem trabalho, isso, não, prejudica a casa, isso. Daí falou todas as desventuras possíveis, né? E ele disse para mim, agora tu decide se tu queres ou não. Quero o quê? Se tu queres ser candidato ou não. Daí eu olhei para ele e disse, quero. Ele tomou um susto, quem que tomou um susto foi ele. Eu disse, quero. Daí ele disse, tu topas? Eu topo. Então, vamos em frente. Daí, foi assim que eu fui ser candidata à OAB. E foi montar chapa. Já tinha o conselho do Sérgio, que foi escolhido, né, um determinado pessoas, mas eu achava que a advocacia tinha que ter no conselho os segmentos da advocacia, tinha que ter uma representatividade que cada segmento tinha que ter um representante no conselho, tinha que ter um assessor no conselho. Por exemplo, a TEP, mas que não era eu que tinha que escolher. A TEP que escolhia quem ele indicava para ser o representante. E assim eu fui fazendo. A TEP, advogados criminalistas, naquela época tinha advogados eleitoral, uma associação. Eu fui com os advogados eleitorais e pedi que eles indicassem os seus representantes para terem assento no conselho. Na verdade, eu só escolhi um candidato, que foi o Ophir.
nosso querido Ofir. O único candidato que eu escolhi foi o Ofir. Todos os outros, Ofirzinho, todos os outros, que foi meu vice, eu fui o único candidato. Todos os outros foram escolhidos ou egressos do Conselho do Sérgio, ou então egressos das associações. Daí eu pensava, agora tem que ter, para oxigenar o AB, tem que ter um pessoal de esquerda, um pessoal mais social, que pense mais socialmente. Daí eu procurei o nosso saudoso Egidinho. Eu convidei o Egidinho para jantar, e foi um jantar, eu pus o que eu pensava, e ele disse, tá bem, eu quero tantos cargos, quase metade do conselho, mas, Egidinho, mas não dá, assim é demais, não pode ser. Daí ele foi, daí parece que ele ficou em cinco representantes, em 5 pessoas. Daí, tá bem, tá. Daí no pacote do Egidinho, veio o Alberto, como é? O Jarbas, veio a Ângela, veio o Marcelo Freitas, mas o Marcelo Freitas já tinha sido indicado pela TEP, daí eu fiquei calada. Daí me podia pagar uma... Daí foi. Mas daí fechamos, mas ele disse assim, Avelina, mas o outro pedido, eu quero que o secretário-geral seja o Jarbas. Eu relutei para cá, relutei para lá, daí, mas, olha, já tem candidato para a secretaria-geral, daí ele fechou, ele disse que não abria mão, não sei o quê. Tá bem. E daí eu aceitei. Quando nós íamos embora, eu já estava chegando na Praça da República, eu ia levar ele em casa, sabe? Conversando. Daí ele disse, você não quer, aquele jeito do Egidinho, mas você não quer fazer uma composição com os Menudos, o Jorge Alegre, a turma do Jorge Alegre. Mas o Jorge Alegre, a turma dele, tinha o Reinaldo como candidato. Daí eu disse, mas Jorge, mas Egidinho, como é que vai ficar a cabeça? Será que eles vão aceitar não ficar com a cabeça? Eu pensei isso, né? Daí tá bom, eu vou falar com eles, mas nesse falar com eles, não sei se ele falou, se ele não falou, também eu não perguntei, e ficou as pessoas que ele indicou, e depois fizemos um bom trabalho e ganhamos a eleição. Graças a Deus. Daí o Sérgio e o Diracema Silva, mais um item no meu bolo. Mais um item no meu bolo. Mas foi uma experiência maravilhosa. Tá? Eu acho que a OAB ela é o porto seguro dos advogados. E tem que ter essa consciência de ser esse porto seguro. Porque, eu vou te dizer, Clóvis, os advogados estão muito sofridos. Estão muito sofridos, muito desamparados. Se já era desamparado naquela época, já sentimos o desamparo naquela época.
Agora, o desamparo é maior. Um dia desse, eu fui no fórum, conversei com o advogado, que nem computador tinha. Nem computador. Como é que pode exercer advocacia sem computador nos dias de hoje? Mas o advogado é um forte, viu? Com certeza. Ele, nessa administração da justiça, o advogado é a parte mais em que os magistrados, que me perdoem, mas o advogado é ele que constrói essa justiça. Porque todo mundo olha a decisão do juiz, a decisão tal, porque o juiz foi maravilhoso. Mas o juiz, ele vai pelas teses dos advogados, pela construção dos advogados. Ou o advogado do autor, o advogado do réu, mas são teses que o juiz acolhe, uma ou outra. Então, quando se diz que o advogado é indispensável a essa administração da justiça, é porque o advogado é a peça fundamental para que seja feita essa justiça. Essa fase final, eu queria lhe fazer 3 perguntas para você responder e depois concluir. Quem era a Avelina ontem? Quem é a Avelina hoje? Quem vai ser a Avelina amanhã? Olha, eu vou começar pela Avelina do amanhã. Clóvis, eu não me preocupo com o futuro. Eu não me preocupo com o amanhã. O amanhã a Deus pertence. Eu quero... no amanhã, eu quero somente estar em paz com a minha vida, em paz, e sentir que eu vivi bem a minha vida, que eu acho a vida uma coisa maravilhosa, um dom de Deus. Viver todo dia, isso é uma coisa maravilhosa. A Avelina de ontem e a Avelina de hoje, eu não sinto muita diferença entre a Avelina de ontem e a Avelina de hoje. Porque o que eu pensava ontem, quando eu tinha 15 anos, as mesmas coisas, os mesmos princípios, os mesmos postulados, a mesma forma de agir com a Avelina de hoje. Como se a minha vida fosse assim, uma linha com leves oscilações. Com uma diferença. A Avelina de hoje, eu vivo com convicção. A Avelina de ontem, eu vivia levada por influência dos meus pais, influência do momento histórico em que eu vivia, mas sempre no mesmo diapasão, mas só que hoje eu vejo com convicção as minhas verdades. As minhas verdades. A verdade que eu professava com 15 anos é a verdade que eu acredito hoje. Mas só que hoje eu tenho convicção dessa verdade.
Por exemplo, eu dou um exemplo muito rápido, a fé. Eu tinha fé. Eu tinha fé porque era de uma família católica, eu tinha fé porque eu ia para a igreja, mas hoje eu tenho uma fé, a minha fé é por convicção. Porque eu aprendi que a fé é um ato de vontade. Eu tenho que querer ter fé. A fé é como um amor, é ato de vontade. A fé é ato de vontade. O amor é um ato de vontade. A fé também é um ato de vontade. Eu quero ter fé. Eu quero acreditar que quando dizem que Maria era virgem, era um dom. Eu acredito, porque eu quero acreditar. Por mais que, quando dizem que a transubstanciação do vinho no sangue, eu acredito por convicção. Eu quero acreditar que isso é verdade. É isso que eu vejo a diferença, que antes eu acreditava porque me diziam, olha, porque... Hoje não, eu acredito, eu quero acreditar, eu quero seguir em frente, com verdade, com convicção na minha vida. É assim, é mais ou menos isso que eu vejo a vida. A Avenida da Fé. Avelina, só para finalizar, que conselho você daria para os nossos netos, os mais jovens, que estão começando a vida? Olha, dizem que conselho não, se fosse bom, se vendia. Né? Então, eu não dou conselho para os meus filhos, eu não dou conselhos para os meus netos. Eu dou exemplo daquilo que eu acredito, daquilo que eu vejo com convicção. Mas eu ousaria dizer duas coisas. Que eu acho que o maior pecado do mundo é a omissão. A gente, a cada momento, se peca por omissão. Então, eu diria para eles que eles não sejam omissos na vida. Façam, certo ou errado, mas façam, tenham coragem de fazer qualquer coisa, mas façam. Certo ou errado. E outra coisa é que tenham uma responsabilidade social. Tenham um olhar generoso para o próximo. Que sirvam o próximo. Que nossos irmãos precisam de nós. Não como uma caridade esmoler, mas que olhem para esse próximo, entendeu? Como um compromisso, um olhar compromissado de um futuro melhor. Tem que ter um futuro melhor. Principalmente para os desvalidos, as pessoas desvalidas. Olha, Clóvis, eu vou finalizar dizendo uma coisa. Eu vou todo dia, às 6 horas da manhã, eu saio da minha casa às 6h30,
E eu moro na Doca e vou até a igreja de São José, que eu assisto missa todo dia. Então, eu vejo crianças, mulheres, deitadas, da porta até chegar na igreja, deitadas no chão, feito necessidades, uma situação deplorável. Tem que olhar esse mundo com generosidade, tem que olhar esse mundo com compromissos de que querem fazer alguma coisa. Tem que ter, porque senão não vale a pena ter vivido. Porque quem não serve para servir, não serve para viver. Ou quem não vive para servir, não serve para viver. Beleza. Avelina, muito obrigado. Foi uma alegria enorme estar contigo, uma emoção muito grande para mim, uma emoção muito grande. E os advogados e as advogadas desse Estado, com certeza absoluta, só têm a te agradecer por tudo que fizeste, por todos nós, pela advocacia, pelo magistério, teus alunos, tuas alunas, só tenho a te agradecer. Teus filhos, nem pensar que eu os conheço e sei o amor enorme que eles têm por ti. Mas eu te agradeço ter tido essa oportunidade. Eu acredito que, como presidente do IAP, isso foi um dos melhores momentos da minha gestão nesses 4 anos que agora se encerram até 15 de dezembro. E um bom cílio para todos nós. Também eu desejo para vocês um bom cílio. Muito obrigada de coração. Um beijo. Beijo.